Esse momento de festas, né? Virado do ano, é difícil às vezes nós ter um tempo para falar alguma coisa, né? Graças a Deus, o Espírito de Deus, Deus me alegrou agora há pouco. E eu me lembrei do seminário, né? Me lembrei de muitas coisas que eu aprendi com os meus pastores. E me lembrei da graça de Deus, quando eu aprendi sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus. Como é maravilhosa a graça de Deus. É algo tremendo demais ouvir falar dessa graça maravilhosa. Não existe nada que se compara à graça de Deus. Nada, nada, nada. Sabe, a questão da justificação pela fé, a doutrina basilar que me libertou de uma mentalidade legalista, é a doutrina da justificação pela fé, onde Deus recebe qualquer um que se chega a Ele com fé em Cristo Jesus. Isso aí é o Evangelho. O Evangelho é para quem não merece, né? Não adianta nós queremos uma reforma sem a justificação pela fé. Nós devemos chamar os homens de todos os lugares, né? Você deve evangelizar todas as pessoas de todos os lugares. Eu creio na doutrina da eleição, mas eu sou apaixonado pela doutrina da justificação pela fé. Eu creio na expiação definida, mas se você é pecador e você está ouvindo esse vídeo agora, e se você acha que não há solução para você, eu digo, há solução sim. Se você crê em Cristo Jesus, você recebe agora o perdão dos pecados, sabe? Ah, mas e Cristo morreu por mim? Não, se você é um pecador, sou. Ah, você é um pecador? Sou um pecador, Yuri. Você é um miserável de um pecador desgraçado? Eu sou. Então Cristo morreu por ti, creia nele. Cristo morreu pelos pecadores. Spurgeon tem um sermão sobre isso, né? Porque quem pode convencer nós do pecado? Quem pode nos convencer que somos pecadores? Só o Espírito Santo. E se você foi convencido dos seus pecados, se você sabe que é pecador, e se o diabo condena você, a sua consciência te acusa e o diabo te acusa por causa dos seus pecados, agora eu digo para você, você pode agora abraçar essa graça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Você pode. A graça é para quem não merece. Então, você muitas vezes é lançado no desespero, muitas vezes por causa da sua conduta, daquilo que você faz, né? Muitas vezes a pressão é muito grande, talvez você pense, às vezes até que não nasceu de novo, então você está num período de trevas. Eu digo para você, Cristo é a luz, Ele é a luz. Se você sabe que precisa de Cristo, e você sabe que em Cristo tem a solução, creia nele, agarre Ele. Calvino diz que a fé é aquela que abraça as promessas de Deus, ela abraça, ela agarra as promessas de Deus. Você deve agarrar as promessas de Deus, você deve buscar essas promessas e agarrar. Em Romanos 9, no versículo 30 em diante, é dito o seguinte, que os judeus que eles buscavam a justiça, eles não alcançaram, porque eles buscavam como que pelas obras de religiosidade, né? Mas os gentios que não buscavam, alcançaram, porque alcançaram aquela que vem da fé. Irmão, a justiça de Deus vem da fé, ela não vem das nossas obras. Você é um miserável, um pecador, você sente que é um miserável do pecador, mas eu tenho uma notícia para você. Se você creu em Jesus Cristo, o seu status diante de Deus, a sua posição diante de Deus é de justo. Ela é de justo, essa é a posição diante de Deus. E se chama justiça imputada. Ao mesmo tempo, eu sou pecador e justo. Sim, você é pecador porque na sua carne não habita bem nenhum. Mas diante do tribunal de Deus, que é o que interessa, você é justo diante de Deus. Você é justo diante de Deus. Essa é a doutrina da justificação pela fé. O que pode nos dar mais leveza? O que pode nos dar mais leveza e entregar mais o nosso coração a Deus do que entender que Ele nos aceita gratuitamente, sem as obras? O que pode nos dar mais leveza diante de Deus? O que pode te dar mais segurança do que saber que Deus recebe aquele que se aproxima dele com fé? Né? A fé é um dom de Deus, é óbvio. Mas não as suas obras, não porque você é bom, não porque você faz alguma coisa, mas simplesmente por causa de Cristo. Essa é a justiça que vem pela fé. Essa é a doutrina básica do Evangelho. Doutrina básica. Aí você diz, não, mas as pessoas têm que saber que elas são pecadores. Irmãos, principalmente quem ouve a palavra de Deus já há muito tempo, já sabe que é pecador já. E muitas vezes é esmagado pela lei. Tem um pregador que diz que muitos sermãos são como, não são nada mais do que além do que o trovão da lei ecoando.
Eles não têm nenhum evangelho, eles não têm nenhuma boa nova. Eles não conseguem confortar um coração quebrantado. Por quê? Por que eles não conseguem fazer isso? Porque é simplesmente a pregação da lei, não tem o evangelho. O evangelho, a Bíblia diz que a justiça de Deus ela é revelada no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E da onde que vem isso? Vem de Abacuque. E o que Abacuque diz? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja, né, fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, a fé ela não anda por vista. Isso é óbvio, irmão. Ela anda por aquilo que ela não vê. Você não vê a justiça de Deus. Você não vê muitas vezes que você é justo diante de Deus. Você não se vê como filho de Deus muitas vezes. Você não vê os frutos da regeneração em você muitas vezes. Mas você é justificado pela fé. E ele diz assim: todavia o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Você vive pela fé, você não vive pelas obras. Você vive pela fé, você deve confiar em Deus. Esse é um momento de perseverança, um momento de você olhar para as promessas de Deus, né? Buscando as, né, como aqueles que olhavam para frente, né? Mas você deve olhar para trás, deve olhar para aquilo que Cristo já fez e crer nisso. Essa é a doutrina da justificação pela fé. Muitas pessoas não conseguem se manter numa constância por causa dos seus pecados. Mas não é o pecado que é o problema mais. O maior problema mesmo é que ela está tentando se justificar pelas obras, querendo ou não. Nós temos muito isso. Muitas vezes a nossa santificação também nós esquecemos da justificação pela fé, na nossa santificação. Eu estou lendo o comentário de John Murray sobre Romanos. No capítulo de número 6, ele fala sobre isso. Qual é a base da nossa santificação? E o apóstolo Paulo fala que é a justificação pela fé. É uma imputação, é a base para a nossa justificação, irmão. É a base para a nossa santificação. Como que você vai ser justo? Como que você vai dar fruto? É crendo. Não fazendo. Crendo. Crendo em Cristo. É algo simples, né? Essa doutrina, né? Mas é algo que muitas vezes escandaliza mesmo. Né? Então você está falando que agora você tem que parar de tentar fazer. Você tem que crer. Não faça mais. Pare de tentar fazer, pare de tentar agradar a Deus com as suas obras, né? Porque isso é religiosidade, você deve crer naquilo que a palavra de Deus diz, você vai fazer, por causa da fé. O aplicativo da fé é que ela vai gerar obras. A fé verdadeira, ela vai gerar obras. E se você realmente creu que Jesus morreu pelos seus pecados, você vai gerar obras. Você vai gerar, né? E muitas vezes a liturgia morta, muitas vezes, irmãos, o preconceito. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala de um véu. Quando ele fala, né, que se a palavra, né, escrita em letras de pedra teve glória, muito mais o ministério, né, da justiça, se o ministério da morte foi de glória, muito mais o ministério da justiça, enfim. E ele diz, o que ele fala, o apóstolo Paulo? Que os judeus, eles olhavam, mas eles não conseguiam ver Jesus. Por que eles não conseguiam ver? Porque eles tinham um véu na frente do rosto dele. O que é esse véu? Esse véu representa a tradição. Esse véu ele representa a tradição e a lei. O legalismo, a religiosidade. Esse véu, ele é removido quando a pessoa se converte. Irmão, não coloca o véu no rosto. E Paulo fala, e todos nós com o rosto desvendado, ou seja, sem esse véu de religiosidade, sem esse véu de legalismo, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quando o Senhor tira o véu da religiosidade, quando Ele tira o véu da lei, quando Ele tira o véu do legalismo, quando Ele tira o véu da justiça própria, então você contempla Cristo. E aí você é transformado. É assim que você é santificado. Mas quando você coloca a tradição na frente do Senhor, quando você coloca a sua justiça própria na frente do Senhor, quando você coloca a lei na frente do Senhor, você não contempla Ele. Você tem que tirar o véu, se livre do véu. Você deve contemplar o Senhor.